Aula 10 de controle automático, parte 3. Então a gente estava falando de compensação dinâmica, né? Como o feed forward é dinâmico, com dinâmica pode ser calculado fazendo a divisão entre menos A sobre B. A é a função de transferência entre a perturbação e a saída, e B é a função de transferência entre a entrada da planta e a saída. Aí a gente observou que se você representar esses sistemas utilizando first order plus dead time, você vai encontrar um ganho, um tempo morto e aqui um lead lag. Aqui um exemplo de uma compensação, é um feed forward dinâmico, compensação dinâmica, né? A gente tem controle, a malha de temperatura, a malha de vazão é aditivo, essa realimentação aditiva, e aqui o feed forward, e aqui ele está sendo ele foi projetado um FFTS com um ganho, um lead lag e um dead time, exatamente dessa forma aqui, no caso do controle feed forward aditivo, a gente tem esses 4 parâmetros que podem ser ajustados, e no caso do multiplicativo você não tem esse aqui, só esses 3, tá? Ou seja, o ganho do controlador feed forward não é um parâmetro de ajuste multiplicativo. Mas os outros 3, que é o ajuste do tempo morto, a relação do lead lag, ou seja, o atraso e avanço, né? São parâmetros de ajuste. Você pode ter essa relação entre lead lag com tempo de atraso constante, ou seja, o tal lá esse tal aqui, de atraso, você fixa ele e muda só aqui, ou você mantém a relação dos dois constante. A razão entre tal B e tal B é sempre constante e você muda sempre os dois ao mesmo tempo, mantendo a relação. Outra observação é que um controle por realimentação certamente deve usar as ações proporcional e integral. Mas provavelmente não precisará do derivativo. Por quê? Porque um dos propósitos da derivada é obter uma melhor resposta a uma perturbação de carga. Com o controle feed forward, cuidamos da perturbação de carga de uma maneira diferente, portanto a derivada não é necessária. Então, se você está usando feed forward e seu derivativo era para ajudar você lá a melhorar a resposta com relação a uma derivação de carga, uma variação de carga, você provavelmente não vai precisar dele, tá? Você pode tirar o seu derivativo. Aqui, só demonstrando o comportamento do sistema lead lag, né, avanço-atraso. Então, a resposta de um lead lag é um degrau, tá aqui. Você vê, um degrau foi aplicado e você tem a resposta dele para diferentes combinações de avanço e atraso. Lembra, o que é esse lead lag? Que são os taus? O do lead é o denominador, é o do numerador de avanço. 0 avança, polo atrasa. Então isso aqui é o lead. Então tá aí, lead lag. Então o que a gente está dizendo aqui é o seguinte, olha. Então vamos lá. Basicamente é o seguinte, lead é maior que lag, que o tal B, constante de tempo do numerador, é maior que o constante de tempo do denominador. Se olhar para o lugar das raízes, isso quer dizer o seguinte. Aqui está o zero, aqui está o polo. Se o valor do zero, a posição do zero é menor, e isso aqui é o inverso do constante de tempo. Se o tal é maior, o inverso é menor, ele está mais perto do eixo imaginário. Então, quem está mais perto domina. O zero é dominante com relação ao polo. Então, esse sistema vai tender a ser dominado pelo zero. Então, ele vai ter esse pico aqui, e depois ter uma resposta instantânea, né? E depois vai cair lá e atingir o valor de regime permanente. Observa que esse sistema ele tem uma resposta, tem um salto instantâneo aqui. Ele não é como um sistema normal que você dá lá um degrau nele, ele sai do zero e faz assim, e faz assim, sai do zero. O que vai acontecer? Ele vai ter um salto instantâneo que pode começar aqui, pode começar aqui, pode começar assim. Como a gente está vendo aqui, um exemplo aqui, para
o tal B maior que o tal A. Se eles forem iguais, o salto instantâneo já é um degrau puro. São degrau pura. Por que isso vai acontecer? Porque se você olhar para aqui, se o tal B é igual ao tal A, isso aqui vai valer 1. Não existe dinâmica, só existe um tempo morto puro. Tá? É claro que naquela figura não tem tempo morto, então você simplesmente tem um ganho linear e se aplicou um degrau na entrada, você vai ter um degrau na saída. Só vai mudar o ganho do degrau aqui. Só tem uma mudança de ganho, mas ele é um degrau puro. Não tem dinâmica envolvida. Se o tal B, né, que é do zero, for menor que o tal A, significa que o polo agora é que está mais perto do eixo imaginário. O sistema é dominante, então você vai ter um salto, mas ainda vai ter essa transição aqui, abaixo do valor final. E se o lead for zero, não tiver zero, só polo, não tem zero, só polo. E ele vai ter essa transição aqui. Isso que eu ia falar. Por que a gente tem esse salto aqui no sistema? Esse salto vai acontecer, essa transferência direta vai acontecer toda vez que você tiver um número de polos e zeros iguais. Se o seu número de zeros e seu número de polos forem iguais, vai existir transferência direta. Esse cara aqui acontece. Se você tiver mais polos do que zeros, que é o que vai acontecer na maioria dos sistemas físicos, não existe essa transferência direta, esse salto. E obviamente, se você tiver mais zeros que polos, o sistema é instável. Tá? Então é um caso particular onde você tem o mesmo número de polos e zeros, que é o caso desse caso aqui. Ó, você tem um polo e um zero. Então você tem transferência direta. Vemos aqui um exemplo, né, uma simulação. A planta B. Essa é a planta. 2e na menos 2s sobre 4s mais 1. A função transferência da perturbação. 0,2 e na menos 3s sobre s mais 1. E aqui a gente calcula o feed-forward, que é a divisão do menos a sobre b. Então é menos 0,2 vezes 2, 0,4. S mais 0,25 dividido por S mais 1. Agora que eu vi que eu falei errado aqui. Não é 0,2 vezes 2 aqui não, porque é um dividido pelo outro. Na verdade vai dar... Esse 4 aqui vai dividir por esse 2. Aí aqui vai ficar S mais 0,25. Aí esse 2 passa para cima e multiplica por 0,2. Coincidentemente deu igual, mas não era, tá? Tem que fazer a conta certinho, que você vai ver que vai aparecer um 2 aqui. Enfim, é esse valor aí, tá? Façam a mão que vocês vão entender. Enfim, esse aqui é o FF, né? Feed forward. E daí a gente fez a simulação, montei essa simulação exatamente como está aqui. Projetei esse compensador PI. Ele foi projetado para compensar essa planta aqui. Esse é o valor do KC, esse é o valor do tal I. Então, PI. Roda a simulação, tá lá, ó. Sistema da figura 20 sem feed forward. Então, esse sistema aqui sem isso. E depois a figura de baixo com feed forward. Então tá lá, aplicou-se um degrau. O sistema respondeu bem, tá? Aqui é uma perturbação. Tem um tempo morto, né? Respondeu. Teve o efeito da perturbação, o compensador atuou e compensou. Agora aqui o mesmo sistema com feed forward agora. Aqui é igual. Quando houve a perturbação, olha como não tem nenhum efeito. Nenhum efeito. Obviamente isso aqui é ideal, né? Eu fiz um feed forward que é exatamente o A menos A vezes dividido por B. Na prática, isso aqui é um modelo matemático dentro do seu compensador, isso aqui é uma planta física, Você dificilmente vai conseguir um modelo exato desse sistema aqui, tá? Resumindo, o que vai acontecer na prática? Você vai ter um pequeno efeito aqui, ó. Um pequeno efeito você sempre tem, pequenininho. Dependendo do erro de modelagem que você tiver lá. Mas vai ser bem menor do que, obviamente, que o valor ali, né? Sem o feed forward. Agora vamos falar sobre mais uma técnica de controle. Essa é uma técnica de controle bem interessante também. Chama cross-limiting ou limite cruzado em português. Existe também duplo limite cruzado, tá? Bastante usado em caldeiras. Tá? Controle cross-limiting ou limite cruzado é uma técnica aplicada a grandes unidades de combustão, como geradores de vapor, caldeiras e aquecedores de processo. Durante as condições transitórias, tá? Durante o transitório, que você está querendo aquecer mais ou diminuir o aquecimento, a quantidade de fogo que você está jogando numa caldeira lá,
que implica na quantidade do aumento ou diminuição de quantidade de combustível, tá? Qual que é o problema disso? Imagina, você está lá com o queimador, você está jogando uma quantidade de combustível e ar. E aí você tem uma demanda e você tem que aumentar a quantidade de combustível que você vai enviar para dentro da caldeira para aumentar o fogo no queimador, né? Na verdade. Ao fazer isso, você tem que também aumentar a quantidade de ar. Se você aumenta de uma vez e joga muito combustível, você vai ter um problema. Vai haver um risco de segurança aí por excesso de combustível. Então, o que é feito para garantir que não vai haver um excesso de combustível na caldeira? A técnica de limite cruzado, ela garante com que a razão entre o combustível e o oxigênio nunca vai ser... por exemplo, existe uma razão lá, vamos escrever aqui, combustível por ar. Vamos supor que essa razão ela tem que ser igual a 2, por exemplo. Então, para cada 2 unidades de combustível, você tem uma de ar. Eu estou chutando esse valor aqui, tá? Esse valor é o maior valor que você pode ter para essa relação aqui. Você não pode ter um valor maior que isso, pode ter menor que isso. Ele pode ser menor ou igual a 2. Então, por exemplo, quando há uma transição, você tem que garantir que você aumenta primeiro o ar e depois o combustível. Então, se você aumenta primeiro o ar, e o ar aumenta um pouco mais que o combustível, essa relação cai. Mas isso não é um problema, mesmo porque o controlador não vai deixar essa relação ser muito distante. E depois o combustível aumenta para acompanhar o ar, mantendo uma relação próxima de 2. Mas nunca maior do que 2. O que é proibido nesse caso, é proibido que ela seja maior do que 2. Então nós estamos preocupados com que não aumentar a quantidade de combustível mais do que a gente está aumentando o ar. Então, o objetivo é evitar uma situação rica em combustível, que pode ser um risco à segurança. Assim, um aumento na demanda de queima, a vazão de ar é aumentada primeiro, ar leads. Então, você tem lá a quantidade de combustível e a quantidade de ar. Aumenta primeiro o ar e depois o combustível é aumentado. Quando você está subindo os dois, tá? Aumenta primeiro o ar e depois o combustível. Primeiro o ar e depois o combustível. Para essa atividade de controle... em uma diminuição. Agora a gente quer diminuir os dois, imagina. Você quer diminuir. Sei lá, combustível e ar. Quem que você vai diminuir primeiro? O combustível. Ele diminui primeiro e depois vem o ar. De tal forma que a relação F por A sempre vai ser menor ou igual a 2. Se você diminui primeiro o F, isso aqui cai menor que 2, depois você diminui o A, vai para 2. Diminui aqui, depois diminui aqui. Quando há uma diminuição comprovada de combustível, a vazão de ar é diminuída. Na verdade, isso não é feito assim, aumenta um, depois aumenta o outro. Isso é basicamente constante, tá? Porque no momento que um está diminuindo, o outro já vai estar acompanhando junto, praticamente junto. A razão ela quase não muda ali. Mas existe uma pequena... cai um pouquinho abaixo, por exemplo, do valor desejado, que seria, vamos supor, 2, tá? Vou mostrar uma simulação com isso. Vou tentar explicar a ideia aqui. Então, vamos aqui, ó. A gente tem a malha de combustível, isso aqui é a PV de combustível. Então, a vazão de combustível que está passando lá. Tem um sensor, um transmissor de vazão, que manda a vazão para cá. Aqui tem o set point controlador de vazão, controla a válvula de vazão de combustível. Aqui a gente tem um transmissor e sensor de ar, que multiplica pela saída do analisador lá de oxigênio. Tem um controle de razão aqui. E aqui a gente tem o set point de ar, que vem da razão combustível ar. Mas enfim, aqui é a PV de ar e aqui é a PV de combustível. Essa PV de ar, obviamente, ela não é verdadeiramente o PV de ar, ela é PV de ar vezes a razão aqui, né? Mas enfim. Na verdade, para explicar melhor, aqui é a relação, ó, fio por ar vezes ar é igual a o valor de fio de combustível desejado. Então esse aqui é o valor de combustível desejado. Mas esquece isso por enquanto, eu vou considerar só, vou chamar aqui de PV de ar, tá? O que está acontecendo aqui?
eu tenho uma demanda, uma referência que está lá. Isso aqui é um x, é uma variável qualquer, mas eu vou considerar como temperatura aqui, tá? Transdutor de temperatura, controlador de temperatura, por exemplo, uma malha de temperatura. Aí aqui está a série do compensador, que é o set point para essas duas malhas aqui. Que seria o set point dessas duas malhas? Porque na verdade, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar e falar assim, a malha de combustível, ela vai pegar o menor dessas duas entradas aqui, ó. O que é menor? Essa malha de ar ou a referência do compensador? Ele vai pegar o menor das duas. Essa ou essa? Qual é a menor? Já esse daqui, ó. Então esse aqui é o set point do combustível. O set point do ar, ele vai pegar o maior, ó, maior. Esse era o menor, maior. Entre o combustível, o PV do combustível, ou a demanda. Por que ele faz isso? Porque lembra o seguinte, a relação de ar não pode diminuir mais do que a de combustível. Se por alguma razão aqui mandou diminuir, mas a de combustível não diminuiu ainda, a de ar vai continuar ainda obedecendo a malha de combustível para manter a razão das duas. Ele só vai cair se o combustível cair. Tá? Então, como o combustível está maior do que a demanda, ele fica travado aqui no combustível. Ó, pegando aqui. Desculpa, pegando aqui. Vamos imaginar o seguinte, você tinha um valor de set point lá, esse set point caiu. Essa relação aqui de combustível não caiu, ela continua no mesmo valor. Então ele vai falar, essa aqui caiu, essa aqui não, eu vou pegar essa daqui e vou seguir a malha de combustível que é maior. Então ele vai ficar parado, ele não vai mudar o set point dele. Agora, o set point de combustível, ele tinha um valor aqui e um valor aqui. Esse daqui caiu. Qual dos dois? Considera que todo mundo estava no mesmo valor no ponto de equilíbrio, tá? Quem é menor agora? Esse aqui é menor. Então ele vai seguir esse valor aqui. Vai seguir o set point aqui. Então ele vai fazer o quê? Agora, já que a referência dele é menor, ele vai começar a diminuir o valor da PV dele. E vai diminuindo. Então, ao diminuir a PV aqui, já que essa malha de ar está seguindo essa PV aqui, ela também vai diminuir. Então esse cara cai. Ó, esse cara cai. Esse cai. Esse cai. E agora esse cai, e aí esse cai. Então essa é a sequência dos eventos. Esse tem que cair primeiro. Aqui tá uma simulaçãozinha, né? Simples, modesta, bem complicadinha de fazer. Né? Aqui está um seletor de menor, de low. Devia ter escrito low selector e high selector. Enfim, é isso. E simulando isso, aqui a gente tem a primeira figura, né, é a temperatura na planta e o set point. Eu coloquei a temperatura no set point crescendo em rampa, diminuindo em rampa. Eu vejo como a temperatura do sistema tem um tempo morto e depois ela tenta acompanhar com erro de regime permanente, porque isso era esperado. Esses sistemas aqui só tem um integrador, tá? Não, é a malha de temperatura aqui, ó. Esse aqui, né? Só tem um integrador. Esse aqui está controlando a temperatura aqui. Para rampa, que é sistema tipo 2, você tinha que ter 2 integradores para ter erro nulo ao segmento da rampa. Como só tem um integrador, ele vai ter erro de regime permanente. Isso é normal. Aqui a gente está vendo... Então isso aqui é a saída de ar e a saída do seletor aqui, que é a referência dele, tá? Tô comparando a referência com aqui, ó, com o que ele está seguindo, ó, como a referência é em azul e ele está acompanhando lá, ó, próximo. Tem um erro de regime permanente esperado também, né? Aqui é o tipo 2 a rampa, o sistema só tem um integrador, então tá lá, mas tá bem. Aqui o de combustível também, a saída do combustível é a referência. A azul é a referência, a saída em vermelho. Aqui a gente já tem a razão. Eu setei a relação FA aqui igual a 1. E aqui o valor do O2, ó, 5, ele chegou lá, perfeito. Aqui embaixo a razão fill air, ela é variável. Então tem duas simulações, uma com 0,5.
Desculpa, na mesma simulação, desculpa, eu tenho um momento com 0,5, depois outro com 0,2. Olha como o sistema está seguindo. E só observa uma coisa, ó. Aqui eu tenho a relação F por A que multiplica a saída, tá vendo? Isso é a realimentação. Se isso aqui for igual a 1 vezes o ar é exatamente a variável de saída que aparece aqui, ó. Então a minha referência menos o meu ar é o meu erro, ou seja, a saída aqui vai dar igual a minha referência. Mas e se não for igual? Se minha relação FA for, por exemplo, 0,5. Aqui eu vou ter ar sobre 2. E na verdade minha referência está comparando com ar sobre 2. Eu vou ter que dobrar o valor aqui em relação à referência. A minha referência, vamos supor que era igual a 5. Agora só quando aqui for 10. 10 vezes 0,5 vai dar 5. Então na verdade eu acho que aqui tem 5, mas na verdade tem 10. Então entre a minha referência e a minha saída vão ter uma diferença, que é o que está aparecendo aqui, ó. Aqui é para 0,5, tá dando o dobro, tá vendo? Aqui tá 5 e pouco, aqui tá dando 10 e tanto. E depois quando eu pus para 1,2, ele é um pouco menor do que aqui. E que vai ser igual quando? Quando for 1. Quando eu tenho o damper, o ar aqui, ó. Essa relação deles estar iguaizinhos aqui foi para quando eu fiz o F por A igual a 1. Foi feito igual a 1 até para comparar, né? Do 2. Depois aqui foi feito diferente para mostrar que se for diferente a relação, elas não vão... O importante é a gente observar o que? Essa relação aqui, ó, essa razão aqui, ó. Observa, nós temos o valor que a gente quer de 1 e a razão está sempre abaixo de 1, sempre abaixo da verde. Ele nunca ultrapassa para cima, está sempre abaixo. É como eu falei, lembra que eu falei do exemplo do 2, ele tem que ser maior, é menor ou igual a 2, nunca acima de 2? É um valor variável que é diferente de 2, mas que o que importa é que o vermelho seja sempre menor ou igual ao verde, que é o que a gente está vendo aqui. O que significa isso quando o vermelho é menor que o verde? Significa que a relação F por A é menor do que o que deveria, ou seja, o ar está maior do que o F. Ou o F está menor do que o A. Um pouquinho só, é muito pequena a diferença, tá vendo? É muito pequena. E só acontece nas transições. Depois, em regime permanente, eles se igualam de novo. Que é isso que a gente quer com o nosso controlador limite cruzado. O que não pode acontecer? Não pode acontecer isso aqui, ó. Esse negócio aqui deu um spike assim, ó. Que significa que a relação de combustível ficou muito maior, a proporção. Tem muito mais combustível do que ar. Então isso não pode acontecer, isso é proibitivo.